Olá para todos, sejam bem-vindos ao vídeo PDCA Overview. Mas antes, a vinheta do canal. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal e também clicar no joinha. É importante clicar no joinha porque o YouTube entende que o vídeo tem boa qualidade e o divulga para que mais pessoas possam também assisti-lo. Este é o segundo vídeo da série sobre o PDCA aqui no canal da Employment Consultoria. E neste vídeo eu vou apresentar o PDCA para vocês através de uma visão geral. Na sequência, nos próximos vídeos, eu detalharei mais cada uma das 4 fases do PDCA. Vamos ao vídeo? Muitas pessoas que acham que conhecem o PDCA conhecem apenas a parte pelo todo. A parte pelo todo, é isso mesmo que você ouviu. É que muitas pessoas conhecem o PDCA de uma forma tão resumida, que acaba por se perder o significado de cada uma das 4 etapas. Ou seja, se resume tanto o método, planejar, a gente define alguma coisa, fazer, a gente vai lá, realiza, check, a gente vai lá, verifica, controla, e se necessário a gente ajusta, age no act. Então essa visão tão resumida, tão rápida, ela acaba forçando a omissão de detalhes importantes quando se quer entender o PDCA, mesmo que dentro de uma visão rápida e geral. Vamos então obter essa visão geral sobre o PDCA, mas sem omitir detalhes importantes, começando com o plan. Plan, planejar. Definir o que vai ser feito e os recursos que serão aplicados com base nas necessidades da situação encontrada e nos objetivos que devem ser atingidos. O ponto crucial aí é com base nas necessidades da situação encontrada. Como é que você entende essas necessidades? Você deve coletar dados numéricos, informações descritivas qualitativas a respeito da situação que você está vivenciando. Não importa o que seja essa situação. Vamos exemplificar. Se for implantar um conjunto de ações corretivas para eliminar uma não conformidade ou para resolver um problema em um processo, tá? Você não vai sair chutando um conjunto de ações corretivas sem base alguma. Então você precisa entender a não conformidade, você precisa entender as causas da não conformidade, ou seja, quais fatores de produção de produto ou de prestação de serviço que estão falhando e que estão com muita variação e que estão contribuindo para gerar a não conformidade. Como é que você faz isso? Você vai lá e vai obter dados, informações, vai organizar esses dados e informações, vai analisar esses dados e informações, e aí sim você vai montar uma visão sobre o problema, entender as causas do problema e vai poder tratar esse problema com um conjunto de ações. Portanto, só aí você vai poder planejar, definir ações e recursos, prazos responsáveis para resolver aquele problema, tá certo? Ora, e se você for, por exemplo, implantar um sistema de gestão, seja ele da qualidade ambiental, não importa, tá? Você precisa entender o que separa a sua organização hoje em atender a norma. Ou seja, você precisa entender o que você ainda não atende da norma de base que você vai implantar. Tá? Então, quais requisitos você não atende, por exemplo, da ISO 14001 no caso da implantação de um sistema de gestão ambiental? O que falta fazer para atender? Né? O que sua empresa, a empresa que você trabalha, já atende, o que ela não atende? Como é que você, então, obtém essa visão? Fazendo uma auditoria, né, que se chama auditoria de gap analysis, onde você vai ver os requisitos da norma, comparar com a situação na empresa e ver o que você já atende ou não. E a partir desse conjunto de requisitos não atendidos, você vai montar
o seu plano de ação, com ações, prazos, responsáveis, recursos que deverão ser adquiridos, disponibilizados e implantados, e assim sucessivamente. Um terceiro exemplo, a gente não consegue atingir uma meta comercial, né? Um volume de vendas, uma região X, Y, Z, não importa, tá certo? Se você não buscar informações sobre o porquê você não atinge aquela meta comercial, ou seja, tem concorrentes na região, o mercado existe para aquele seu tipo de produto ou serviço naquela região, o nível de renda é compatível com o preço e com o consumo daquele tipo de produto ou serviço, há clientes na região, não há clientes na região, há muita concorrência na região, enfim, tudo aquilo que pode estar impedindo o alcance das metas comerciais, né? Você precisa entender essa situação. E como é que você entende essa situação? Levantando dados numéricos, informações qualitativas, descritivas, organizando essas informações e dados, tratando, analisando e aí concluindo sobre o porquê você não atinge as metas comerciais. Só a partir daí você vai definir um plano, você vai planejar para que você possa atingir essas metas comerciais se elas forem viáveis de serem atingidas, tá certo? Então, sempre o seu planejamento precisa ser realizado com base na compreensão da situação inicial, tá certo? Esse é o detalhe que não pode faltar no plan. Vamos agora ao do. Se você fez tudo o que eu falei lá no plan, você vai simplesmente fazer o quê? Você vai implantar. Ou seja, você vai realizar a implantação das ações e vai dispor e implantar os recursos conforme foi definido no seu cronograma, seguindo ações, responsáveis, prazos, tá certo? E aí, à medida que você vai fazendo a sua implantação, você começa também a fazer o check. Não é assim, você não espera implantar tudo para ir fazer a verificação. O ideal é que você vá acompanhando primeiro o seu plano, o seu cronograma, então você vai controlar a implantação. Você vai controlar a implantação daquilo que foi planejado, para que não haja desvios do planejado, para que todas as ações sejam realizadas, para que todos os recursos sejam dispostos e implantados. Porque se houver desvio do planejado, o resultado final já não vai ser aquele que você quer, tá certo? E à medida que você vai então acompanhando o seu cronograma e corrigindo eventuais desvios que possam vir a ocorrer deste cronograma, você também vai coletar informações a respeito do efeito da implantação, né? E você vai verificar então os resultados que vêm sendo obtidos com a implantação, para ver se o que você está obtendo como resultado está dentro do que foi inicialmente previsto, planejado, desejado. E, se necessário, você vai passar para a próxima etapa, que é o quê? Agir, corrigir sobre os desvios identificados para que o planejado seja implantado conforme definido, ou seja, que você siga o seu cronograma bem direitinho, né? Dentro dos prazos, realizando todas as ações, dispondo todos os recursos, implantando todos os recursos, ou ainda você vai realizar ajustes, né? Vai agir para que sejam feitas pequenas mudanças no seu planejado para que você alcance os seus objetivos desejados ou chegue o mais próximo possível disso. Às vezes, quando a gente faz o planejamento, lá na etapa de coleta de informações e dados, a gente não coleta informações e dados sobre todos os aspectos ou em quantidades suficientes para entender realmente a situação inicial. E por isso o nosso planejamento sai um pouquinho capenga, falta detalhes, né? E aí, então, nessa fase de implantação, através da análise de resultados que vêm sendo obtidos, do acompanhamento do cronograma, você consegue enxergar que faltou alguma coisa ou que alguma coisa não era bem assim, então você
faz um ajuste no seu planejamento. Mas não é uma mudança total, né, de 8 para 80. São ajustes, pequenos ajustes, para que você realize o seu cronograma e, é claro, alcance os seus objetivos, os seus resultados planejados, aquilo que você deseja, ou pelo menos chegue o mais próximo possível disso. Então, esta é a visão geral do PDCA, sem omissões importantes acerca do método. Vamos agora entender um pouquinho melhor como funciona o método na gestão de processos e na melhoria contínua. Neste overview sobre o PDCA, eu preciso ainda dizer para vocês que nós vamos girar o PDCA inúmeras vezes. E isso varia muito, depende muito do que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente pode fazer um MASPinho, que é um projeto 8D, tá? Um MASP pequenininho, tá? O 8D é um MASP reduzido. Então aí o número de giros do PDCA, né, vai ser 1, 2, bem menos do que um projeto baseado num MASP completo, com inúmeras ferramentas. Outro exemplo, se a gente vai implantar um projeto seguindo a metodologia do PMBOK, né, o manualzão do PMBOK lá, do PMI, a gente vai girar o PDCA várias vezes, né? Todo o manualzão lá do PMI, né? O PMBOK é baseado no PDCA. Então, a gente vai girar o PDCA várias vezes ali dentro daquele manual, né? Implantando aquela metodologia toda que está lá. Se a gente vai realizar um projeto de desenvolvimento de produto seguindo o APQP, né, o planejamento avançado da qualidade do produto, também a gente vai girar o PDCA várias vezes. Se a gente vai implantar uma ação corretiva simples, às vezes a gente vai girar o PDCA uma única vez. Se a gente vai implantar ou manter um sistema de gestão da qualidade implantado, a gente gira o PDCA várias vezes. Então, o número de vezes que a gente gira o PDCA depende muito do que a gente está fazendo, da complexidade em que a gente está aplicando a metodologia do PDCA. Quanto mais complexo for aquilo em que nós estamos utilizando a metodologia do PDCA, mais vezes nós vamos girar o PDCA. Vamos agora entender um pouquinho mais sobre o PDCA e a melhoria contínua e os giros do PDCA na gestão de processos, tá certo? Então, o PDCA e a melhoria contínua. Acompanhe a figurinha, tá? Imagine o seguinte, nós temos aí dois eixos, tá certo? O eixo vertical é o eixo da qualidade, o eixo horizontal é o eixo do tempo. Nós temos o tempo 1, tempo 2, tempo 3 e temos aí uma retinha inclinada, tá certo? Que é essa reta azul. Olha lá, ó. Inicialmente, nós temos, por exemplo, um processo que trabalha no padrão de qualidade 1, tá certo? Com o passar do tempo, tá certo? Quando os gestores desse processo e as equipes de trabalho fazem melhoria nesse processo, ou seja, entendem o processo e procuram desenvolver e implantar ações para melhorar o desempenho desse processo, esse processo melhora o nível de qualidade, ou seja, ele vai do padrão de qualidade 1 para o padrão de qualidade 2, tá certo? E por que padrão, né? Porque neste processo, para ele manter essa qualidade crescente, é preciso que você padronize, ou seja, que você rotinize aquelas melhorias e introduza as melhorias nas rotinas de processo e na estrutura de processo. Portanto, há um segundo padrão de qualidade, mais elevado que no momento T1, agora no momento T2. E se os gestores desse processo e a equipe desse processo continuar trabalhando com o uso do método PDCA em planos de melhoria, né, você vai ter ainda uma situação 3. E assim sucessivamente, infinitamente, incrementalmente com o passar do tempo, à medida que se usa o PDCA na gestão de processos, você vai obtendo padrões de qualidade mais elevados. Então você vai obter ganhos de qualidade, que na figurinha pode ser visto aí nessa parte
final, ó, dentro da chave, o ganho de qualidade. Na verdade, se essa é uma equação linear, né, o ângulo aí da equação, né, ou seja, o fator que multiplica lá o x, é o que dá a elevação de qualidade, falando matematicamente, tá certo? Então, quanto mais você utilizar o PDCA, quanto mais giros você der na gestão de processos feitas com o método PDCA, mais qualidade você vai ganhar desde que você padronize aquilo que deu certo. Ou seja, que você padronize aquilo que controla a variação dos fatores de produção daquele seu processo. Diminui a variação dos fatores de produção daquele seu processo, deixa aquele seu processo mais sob controle e, portanto, melhora a capacidade de produzir qualidade daquele seu processo, falando estatisticamente, melhora a capabilidade do seu processo, e com isso você vai obtendo ganhos de qualidade incrementais e então o seu processo vai girando e vai subindo aí essa retinha azul. Beleza? É assim que funciona o uso do PDCA na melhoria e na gestão de processos. Tá legal? Aplicando aquela visão geral, né, no seu processo. É claro que quando você vai fazer essa aplicação, você vai precisar usar ferramentas, né, em cada uma das etapas do PDCA para que você consiga realmente obter resultados. Mas a visão geral pode ser entendida também como algo mais simples e que você vai aplicar o PDCA e vai obter padrões de qualidade crescentes e vai ganhando melhoria contínua com o passar do tempo. Então esses ganhos são incrementais, são pequenos e são constantes desde que você aplique corretamente e sempre o método na gestão do seu processo. Agora vamos entender um pouquinho como funciona isso na tratativa de uma não conformidade, no caso de uma ação corretiva. O PDCA na manutenção de processos, ou seja, na correção de desvios, né, para que você mantenha o seu processo funcionando adequadamente. Os giros do PDCA na gestão de processos, tá? Só que agora a visão é no caso da implantação de uma ação corretiva. Então a gente tem também a figurinha e tem no eixo vertical qualidade, no eixo horizontal tempo, temos o tempo T1, T2, T3 nessa retinha aí que no momento é vermelhinha. Então começou lá o processo a trabalhar, tá certo? Um padrão de qualidade 1 no momento T1. De repente, pá! O processo tem a qualidade piora lá, ó. O processo tem uma não conformidade, o processo está não conforme. O que significa? Significa que aquele padrão de qualidade inicialmente estabelecido não era capaz de manter o processo operando adequadamente. Aumentou a variação de fatores de produção daquele processo, tá certo? Seja ele de produto ou serviço, então pode ser fatores de produção de produto, fatores de produção de prestação de serviço, aumentou a variação nesse processo e essa variação maior do que o previamente planejado gerou o quê? Não conformidade. A qualidade do processo caiu. A gente tem o padrão de qualidade -1, porque ela caiu para baixo do nível inicial, tá certo? O que a gente vai fazer então? Vai buscar, coletar informações e dados sobre o que está ocorrendo, entender essa variação e implantar ações corretivas. Ó, vamos implantar ação corretiva. Pumba! Ó, pumba! Voltou lá para cima no padrão de qualidade 1, só que agora é o padrão de qualidade 1 linha. Por quê? Porque ele foi modificado. A gente modificou alguma coisa nos fatores de produção daquele processo para que ele retorne à qualidade inicial. Então, é um processo com ação corretiva implantada. Mas repare o seguinte, repare bem isso que eu vou falar agora. Se você, na tratativa de uma não conformidade com ações corretivas, apenas resolver aquela não conformidade e não fizer nada a mais, você vai pegar, vai identificar a causa da não conformidade ou as causas, vai propor ações corretivas que eliminam, né, bloqueiam essas causas, você vai obter melhoria? Não, não vai não, meu amigo.
É isso mesmo que você entendeu. Você não obtém ganho de qualidade. Olha, repare aqui na figurinha. Você tinha o processo na situação de qualidade 1, ele perdeu qualidade, ele caiu para qualidade -1 ali, padrão abaixo do nível de qualidade inicial. Depois você definiu seu conjunto de ações com base em estudo de causa, bonitinho. E se você, preste bem atenção nesse detalhe, se você implantar um conjunto de ações que apenas resolva aquela não conformidade, que apenas trate aquela não conformidade, olha só o que vai acontecer. Presta atenção, caiu e depois subiu, olha lá, ó. Pá! Você vai retornar o seu processo para a qualidade inicial após a implantação do conjunto de ações corretivas. Então, processo com ação corretiva implantada, ó, ele volta para o mesmo padrão, mesmo nível de qualidade inicial. Então, para você fazer melhoria com ações corretivas, só vai acontecer, ou seja, você só vai obter melhoria com ação corretiva se você, além de resolver aquela não conformidade, você bloquear as causas da não conformidade, se você eliminar as causas da não conformidade, se você, no conjunto de ações corretivas, ter também ações que vão elevar a qualidade daquele processo, ou seja, se você fizer a mais. Se você fizer o básico apenas para resolver a não conformidade, você apenas vai manter o processo. Você vai retornar a qualidade do processo para o padrão inicial, que no caso aí da nossa figurinha é o padrão 1 linha. Para fazer mais que isso, ou seja, para a qualidade melhorar continuamente, no seu conjunto de ações, você vai ter que incluir ações que vão elevar a qualidade desse processo. Por exemplo, algumas ações que vão ser desdobradas a partir da abrangência do processo, onde você vai implantar o mesmo conjunto de ações corretivas em processos similares, onde a não conformidade ainda não se manifestou, então você está elevando a qualidade geral do seu sistema, da sua organização, né? Com o mesmo conjunto de ações que resolveu o problema inicial detectado no processo A. Mas como você também implantou no processo B, que é similar, você impediu que aquela não conformidade se manifeste no processo B, elevando então a qualidade do processo B, né? Ou pelo menos bloqueando que caia, tá certo? Então, você precisa incluir ações ali, por exemplo, ações que vão além de resolver o problema da não conformidade, ações que vão melhorar o desempenho do processo. Senão você não está melhorando, você está mantendo o seu processo, mantendo a qualidade, tá certo? Como você pode notar olhando aí na nossa figurinha. Complementando o que eu disse no slide anterior, você só vai realmente fazer melhorias com ações corretivas caso você, no levantamento de dados, informações iniciais, levante dados sobre a variação de outros fatores de produção que não estão diretamente relacionados àquelas não conformidades ou àquela não conformidade que você está tratando e inclua no seu plano de ações, né, no seu plano de ação, ações que vão reduzir a variação desses fatores de produção que não têm uma relação direta com a não conformidade, ou até mesmo ações que vão eliminar ruídos que vêm da interação de alguns fatores de produção, né? Esses ruídos podem estar ocorrendo, mas podem ainda não terem ocasionado não conformidades, tá certo? E dessa forma você vai conseguir realmente, com ações corretivas, melhorar a qualidade do seu processo, né? Introduzir melhorias. Se você focar apenas na resolução daquele problema, né, sem pensar de forma mais abrangente, você vai apenas manter o processo. Agora vamos evoluir um pouquinho. O PDCA é tão legal, que foram criadas versões e variantes do PDCA. Exemplo aí na tabelinha, eu coloquei algumas, é claro que a ideia aqui é não esgotar, tá? Mas é dar uma ideia para vocês, uma visão para vocês disso. Então a gente tem na primeira coluna PDCA, na segunda SDCA, depois da MAIC, A3, 8D. E tem a correlação entre essas etapas. Eu não vou ler isso aqui porque fica muito chato, mas o planejar do PDCA, né, envolve o quê? Que você entenda a situação inicial,
né? Aquilo que você precisa conhecer para depois agir. Então, levante, colete dados, colete informações, trate, analise esses dados, tá certo? E a partir daí você vai definir o seu planejamento. O que muda? No 8D você vai ter uma equipe definida, tá certo? Que vai trabalhar justamente na coleta, tratamento das informações, análise da informação, definir uma ação de contenção para não conformidade, para o problema, e depois definir o plano de ações corretivas, recursos necessários, padronizações em procedimentos, ferramentas, enfim, o que você vai precisar, e só aí você vai botar isso num cronograma e implantar. Tá? No A3 é algo semelhante, você coleta essa informação, esse problema, né? Você vai descrever e você vai dividir isso, né? Essa divisão, você né, quebra o problema, tá certo? Ou seja, você vai resolver o problema em partes. Quebrar aí é o equivalente a entender o problema. Quando você quebra ele em partes, se facilita o entendimento. E aí, então, você define a situação desejada, o que você precisa fazer de melhoria a partir dessa intelecção que vem da quebra, e aí define o conjunto de ações, né? A partir dessas causas, implanta e assim segue sucessivamente, tá bom? No da Mike é uma variação lá, tá? Você define a situação atual, você mede, coleta dados e informações, tá certo? Trata isso, avalia e entende o problema e só aí então você vai poder, né, a partir da definição da situação inicial, definir um conjunto de ações para melhorar, né, aquela situação indesejada, tá certo? Ou seja, você vai definir um conjunto de ações corretivas e vai implantar. Você percebe que são variações da mesma coisa, tá certo? O que é bem aí diferente, ou melhor, um pouquinho diferente. O SDCA, você parte de uma padronização, ou seja, de um conjunto de ações que você padroniza, né? E que você implanta, verifica e ajusta. Só que para você chegar nesse conjunto de ações que você vai implantar para padronizar alguma coisa, você precisa entender o que precisa ser padronizado. Você precisa entender o que está faltando ali, né? E só assim você consegue definir metas, ações, objetivos que é para padronizar, tá certo? E aí implantar. Então, no SDCA pressupõe que você já fez a fase de estudo para entender a situação inicial. E aí fica tudo igual, né? Faz, implanta, verifica e ajusta, né? E vai repetindo isso conforme os giros. Então, o PDCA ele tem variações, tá certo? Às vezes, essas variações elas são também apresentadas de forma tão resumida que acabam omitindo pontos importantes do PDCA, tá certo? Como, por exemplo, na conclusão final do 8D, do A3 ou da MAC, você avalia a eficácia das ações que foram implantadas, tá certo? Em um você diz que avalia e padroniza, no outro que você avalia e congratula, mas isso não significa que no 8D você não padronizou coisas, você padroniza durante a fase de implantação. Tá certo? E se tudo deu certo, então você ganhou qualidade, você finaliza o projeto com a congratulação, ou seja, cumprimentando a equipe, além, é claro, de fazer uma avaliação, um balanço geral daquele projeto. Tá? O mesmo ocorre no A3 e assim sucessivamente. Então são versões do PDCA. Se você entender, né, mesmo que de maneira geral, nesse overview, como funciona o PDCA, você vai entender também de maneira geral como funciona todas essas versões, tá certo? Nos próximos vídeos a gente vai entrar em cada fasezinha do PDCA e vai detalhar um pouco mais, o que vai aumentar ainda mais a sua intelecção sobre esse método fantástico. Não saiam que a gente ainda não terminou o vídeo. Se você chegou até aqui e não viu ainda o primeiro vídeo da série sobre o PDCA, não deixe de assistir, é bem interessante. Tá? Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, assista aos demais vídeos disponíveis para você no canal da Employment Consultoria.
Se quiser que eu vá até a sua organização, ministrar um treinamento, realizar uma auditoria interna, ou mesmo se precisar de ajuda para efetivação de um projeto, entre em contato. Estão aí meus dados para que você possa entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção, tá? Assista muitos vídeos, clique nos likes, divulgue entre os seus colegas, tá certo? Isso é muito importante. Compartilhe e até o próximo vídeo.